No capítulo de hoje, nós temos mais ensinamentos, a entrada no colégio tântrico, encontro com gurus, um deles que conversa pessoalmente com a venerável Aryatara, o Buda Tara. Temos também encontro com lamas com poderes sobrenaturais que materializam objetos, lamas videntes. Temos a viagem, a peregrinação para o leste do Tibete, os encontros em Chatrin, guerras entre monastério e governo, guerras entre monastérios, magias, oráculos incorporados, sonhos proféticos e outros acontecimentos. Hello, iluminados e iluminados, sejam bem-vindos. No primeiro capítulo, nós vimos o processo da morte do Trijamurti número 2, olhou para cima, falou Tushita, foi para a Terra Púria, o encontro da criança, sinais auspiciosos, a entrada no mosteiro, os primeiros ensinamentos, contato com o guru, até o fim dos estudos filosóficos, que concluíram com o título de Geshe, ou seja, um doutor em filosofia. Agora ele vai entrar no colégio para fazer os estudos do Tantra no colégio tântrico de Gyuto. Como ele era a reencarnação de um lama, e não só de um lama normal, mas de um lama de alto escalão, de alta patente, ele foi o Ganden Tripa, o chefe da linhagem Gelupa, ocupou o trono de Lama Tsongkhapa, como Ganden Tripa 69 e 85. Ele tem algumas vantagens e ele pode ser dispensado, por exemplo, das rezas diárias, de alguns afazeres, de distribuição de tarefas, mas por escolha pessoal, ele se comporta como um monge normal, e ele vai nas rezas, ele vai nas cerimônias, ele participa, ele interage com os monges, ele dá ensinamentos ali para quem ajuda, para algum colega de classe, e isso chama a atenção de outros mestres, que futuramente, depois que ele se graduar, falam para outros lamas assim, mas o Sr. Tridian, quando estudava aqui, ou seja, uma encarnação muito mais importante que a sua, ele fazia como os monges comuns. Então, esse comportamento dele acabou por inspirar uma nova tradição, ou que ele serviu como bom exemplo para lamas que vieram depois dele. Como nós vimos no vídeo anterior, o Labram, a instituição CNPJ das encarnações do Trijang Rinpoche 1, 2 e agora 3, estava passando por algumas dificuldades financeiras, inclusive para pagar oferendas e cerimônias relacionadas ao título de Geshe que ele tinha recebido, eles tiveram que vender alguns objetos que tinham pertencido ao Trijang Rinpoche número 2. Então, numa tentativa de fazer um levantamento de fundos, um grupo de monges tinha sido mandado alguns anos antes para a Mongólia para fazer rezas e rituais e preces e coisa, e recolher donativos. E quando da entrada de Trijang Rinpoche no monastério tântrico de Gyuto, esse grupo de monges, essa caravana voltou, mas entre as despesas da viagem, o tanto que tinha que se distribuir da comida, dos gastos dos monges, enfim, a conta meio que zerou, não deu nenhum lucro. Mas isso causou ali um celemo, porque os outros monges e outros lamas falaram, nossa, deve estar cheio do dinheiro, porque mandou os monges numa expedição para o estrangeiro, mas assim, criou mais confusão e mais intriga do que algum resultado palpável, material concreto. Ainda aos 20 anos, a pedido de grupos de monges, Kyabje deu ensinamento sobre o Miktsema, que é o mantra de Lama Tsongkhapa, o fundador da linhagem Gelupa, o Guru Yoga principal da escola Gelupa, e também sobre as tradições do mosteiro de Tashilhunpo a cerca de 300 monges. Aos 21 anos, ainda no monastério de Gyuto, mas dividindo seu tempo entre os afazeres em Gyuto e o eremitério de Chusa, na montanha, perto de lá, onde Kyabje Pabongka Rinpoche e outros lamas frequentemente davam ensinamentos, de Kyabje Pabongka Rinpoche, que é o seu guru. Trijang Rinpoche recebeu a iniciação e os ensinamentos de Vajrayogini, a iniciação dos 13 dharmas de ouro da linhagem Sakya, as 13 iniciações derivadas de visões do mestre Tapu Dorje Chan, que era uma linhagem de gurus de Pabongka, também as 10 iniciações do ciclo de Manjushri, chamado Jamyang Chongkor, que ele tinha recebido quando criancinha, mas agora aos 21 pediu novamente, recebeu as 10 iniciações, as iniciações chamadas de Lodra Nyingyo, são iniciações de visões de Vajrapani tidas por um guru de Lama Tsongkhapa chamado Namkha Gyaltsen, e 15 iniciações do protetor Nam Tose. Depois disso, de um outro guru chamado Tadra Rinpoche, que será futuramente um regente entre a morte do Dalai Lama 13 e o encontro do Dalai Lama 14. De Tadra Rinpoche, ele recebeu ensinamentos e iniciações. É um ciclo de iniciações, são 108 iniciações do mestre Mitra Tso, que é um Mahasiddha indiano. Dessas 108, Tadra Rinpoche deu 65 iniciações. Agora, um outro episódio curioso, tragicômico, assim, que Kyabje Rinpoche insere, é que nesse mesmo ano, o governo tinha por hábito apontar cargos nos monastérios, né? Fazer nepotismo, aparelhamento dos monastérios, né? Com pessoas de confiança, enfim, que também tinham relações de imposto, enfim. E fizeram apontamentos de cargos de monges para cargos no monastério de Drepung. E os monges de Drepung não gostaram desses apontamentos do governo e foram até a porta do palácio do Dalai Lama e os monges começaram a protestar. E foi descoberto que o monge que era perturbador da ordem pública era um monge chamado Nyadren Jao, quer dizer, o da barba. Então, em um outro ensinamento remoto, o Trijang Rinpoche
estava sentado recebendo ensinamento com vários monges, centenas de monges, de repente chega assim, abre aspas, a polícia do Dalai Lama e fala: nós viemos prender o da barba. Mas assim, tinha dezenas de monges com barba. Eles falaram: nossa, será que vão prender todo mundo que tem barba? Enfim, se resolveu e se pacificou, mas tem ali alguns conflitos, às vezes, entre os mosteiros e o governo teocrático. Achei só um fato curioso. Também, nesse mesmo ano, mais uma vez de Kyabje Pabonka Rinpoche, Trijang Rinpoche recebe a chamada iniciação do mantra de Vajrayogini e ensinamentos sobre o puja das 64 tormas de Kalarupa, que é um puja de proteção. E ainda na idade de 21 anos acontece aquilo que Kyabje Trijang Rinpoche diz como o evento mais marcante da sua vida, ou ensinamento que fez uma mudança na sua atitude para com o Dharma, com as coisas, que foi o ensinamento de Lamrim, dado por Kyabje Pabonka Rinpoche por 24 dias, no eremitério de Chusan, no alto da montanha, e teria sido quando ele despertou a Bodhicitta, e aí tem um trecho muito bonito que eu vou ler aqui. Abre aspas. Depois desses ensinamentos, retornei ao eremitério de Chusan, e o grande Pabonka Rinpoche, a face benevolente e personificação de todos os objetos da devoção e refúgio, e a manifestação física da pureza de Lama Losang Tubuan Dorje Chang, Guru Munindra Vajradhara. Então, Guru Sumati Munindra Vajradhara quer dizer um guru no aspecto de Lama Tsongkhapa, a essência do Buda Shakyamuni, e secretamente ele é Vajradhara. Então, ou seja, como um detentor dos votos de monge, da conduta de Bodhisattva e das realizações do Tantra. Então, a manifestação física dessa pureza, que era o Guru Pabonka Rinpoche, aceitou os pedidos da senhora Yangzon Tsering, a esposa de Lalo, uma discípula, por ensinamentos. Esses se iniciaram no dia 13 do mês 8, diante de uma plateia de mais de 1000 ouvintes, leigos, monges e tulcos, no quintal do eremitério de Chusan. Por 24 dias, o mestre discursou sobre os estágios do caminho à iluminação, o Lamrim. Com detalhes minuciosos, inspirados por suas experiências pessoais, ele combinou a leitura de 3 textos: o Lamrim, Instruções Orais de Manjushri, com suas linhagens central e do sul, e o Caminho Rápido. Ao final, ele realizou o ritual para a geração da Bodhicitta aspirativa e engajada. Como se diz, foi profundo e vasto para os sábios, mas também de fácil compreensão e retenção pelos menos capazes. Com a genialidade de sua exposição, os ensinamentos ganharam vida tanto para os sábios quanto para as pessoas comuns. Transcendendo clichês e chavões habituais, ele amarrou todo o discurso com base nas suas próprias experiências. As palavras dele tocaram o coração de cada ouvinte, e passamos a ver a vida com novas cores. Esse foi o evento decisivo na minha vida, pois foi quando o cavalo selvagem e descontrolado da minha mente abandonou a selvageria para trilhar o caminho reto de uma espiritualidade sincera. Recebi uma bondade além de qualquer pagamento, e sustentarei esse mestre sobre a coroa da minha cabeça até o dia da minha iluminação. Esse ensinamento do Lamrim de Kyabje Pabonka foi uma exposição que ficou muito famosa, e posteriormente o próprio Kyabje Trijang Rinpoche compilou e publicou no texto A Liberação na Palma das Mãos. Podemos falar disso num outro vídeo futuramente. E esses ensinamentos acabaram e aconteceu um fato muito curioso. Vocês lembram que tinha todo aquele celeuma porque Kyabje Trijang Rinpoche tinha nascido em Tselguntan e não em Chatrin, que era a vila dos predecessores Trijang 2 e 1. E a família de Beji Trotituko, que é um outro lama nascido em Chatrin, criou essa rivalidade, mas durante a infância foi invadido pelos chineses, 13 anos de conflito. Agora o conflito acabou, eles começaram a se preocupar novamente com isso. Então Trijang Rinpoche tá andando na rua, de repente ele encontra com quem? No meio da rua, assim, uma coincidência fatídica, com Trotituko e Lakatuko, 2 lamas de Chatrin, chegando a Lhasa, e aí eles conversaram, falaram, mas eles queriam ir para dentro da casa de Trijang Rinpoche, assim, uma coisa um pouco folgada. E foram falar com o 13º Dalai Lama, e o 13º Dalai Lama teve a sabedoria de dizer: não, vocês vão agora começar os seus estudos. Trijang Rinpoche já é um lama, já terminou o estudo de Geshe, tá com a vida feita. Não é adequado vocês irem para dentro da casa dele, vão para os monastérios com os quais vocês tiverem conexão e vão fazer os seus estudos. Enfim, se livrou dessa. Depois desses ensinamentos de Lamrim com Kyabje Pabonka, foram requisitados mais alguns. Então Kyabje Pabonka deu iniciação de Heruka das 5 deidades, do corpo mandala e os ensinamentos, e também os ensinamentos dos 6 yogas de Naropa, que são técnicas do segundo estágio do Tantra, da meditação sobre os canais internos, enfim, e tem alguns exercícios, realmente, alguns asanas e alguns movimentos, gira a barriga, aprende a respiração, enfim. E aí Trijang Rinpoche conta uma coisa engraçada, que estavam os lamas, os geshes, treinando lá, junto de Pabonka Rinpoche, mostrando os exercícios, e aí meditando assim em silêncio, e tem uns exercícios que tem que ir com a respiração, mas também puxa assim por baixo, puxa um pouco de ar e segura. E aí teve uma hora que soltou um barulho assim de pum,
e alguém fez no meio da meditação assim, soltou um pum, e aí todo mundo deu risada e acabou o ensinamento. E foi isso só. Ele conta, ficou marcado. Agora, aos 22 anos, o primeiro evento mencionado é que, a pedido do 13º Dalai Lama, Kyabje Pabongka Rinpoche dá um segundo ensinamento de Lamrim em Lhasa, e participaram 4.000 pessoas. Então eu dei uma pesquisada, a população de Lhasa era de cerca de 10.000 pessoas, ou 40.000 se contasse com os monastérios ao redor adjacentes, né, que não são na cidade em si, mas estão em volta. Então, sendo 10.000 ou 50.000, 4.000 pessoas é uma quantidade bastante significativa, o que mostra a influência desses gurus, requisitado o próprio 13º Dalai Lama, e como eram realmente os gurus de todo mundo. Depois disso, Kyabje Trijang Rinpoche encontrou pela primeira vez com Tapu Dorje Chan, ou chamado de Tapu Pema Vajra. Ele é um guru de Kyabje Pabongka, mas que também recebeu ensinamentos de Pabongka, e ele veio a Lhasa para dar ensinamentos requisitados por grupos de lamas, e Trijang Rinpoche faz parte desse grupo, recebeu cerca de 30 iniciações desse lama, entre elas, requisitada por ele, a terceira iniciação de Tara, e também uma iniciação de longa vida na tradição do Mahasiddha Tantonggyal. Em relação ao mestre Tapu, a característica especial, esse é o Tapu número 4, se não me engano, mas todos os Tapu Rinpoches, eles têm visões e um contato com Tara, vida após vida. Então nós já falamos em outros vídeos como Tara é o Buda, de uma certa maneira, mais generoso ou mais comunicativo, que mais apareceu para mais mestres, enfim, até para mestres que não praticavam Tara. Então não é menosprezando os outros mestres, mas não é tão raro, em todas as linhagens acaba tendo um mestre ou outro que tenha tido contato com Tara. Mas o que é extraordinário na relação de Tapu Rinpoche é que ele falava com Tara assim, como uma pessoa que pegava o telefone e se encontrava e tinha visões e conversas e recebia ensinamentos, assim como se fosse a mãe, que ele voltasse para casa e convivesse diariamente. E esse tipo de contato é sem precedentes na história budista do Tibete. E aí tem um trecho aqui também da biografia que eu acho importante ler. Tal qual suas vidas passadas, como Tapu Tempe Gyaltsen e Garwan Rinpoche, este Vajradhara, ou seja, este guru Tapu, tinha visões frequentes de gurus e deidades, e com frequência especial encontros diretos com a própria Tara. Nessas ocasiões, Tara falava com ele. Existe um volume original e 3 volumes suplementares que compilam as conversas que eles tiveram nesses encontros. Esse Vajradhara habitava uma esfera claramente inseparável da miríade dos mandalas dos Budas. Eu perguntei a ele que me revelasse qual Idan ou qual Buda seria a deidade com a qual eu tinha uma conexão kármica especial. Também pedi que ele me desse uma indicação do que o futuro me reservava. Ele me entregou a resposta por escrito, em 8 versos, depois de ter se consultado com Tara. A menos que se interprete de outra maneira, eles parecem indicar que eu seria alguém que poderia descansar tranquilamente, ou seja, uma pessoa que não precisa se preocupar se obterá a libertação ou não. Essa é a resposta de Tara para Tapu Rinpoche em relação às perguntas de Trijang Rinpoche. Ele não entra em mais detalhes. Nesse ano, do Kangyur Losang Donden, que é aquele mestre que deu a transferência da leitura dos escritos compilados do Buda, do cânone budista, dá para ele a transmissão dos escritos compilados de Lama Je Tsongkhapa e dos discípulos principais, e também a transmissão dos escritos compilados das vidas passadas de Tapu Rinpoche, que é esse mestre que tinha visões e o contato direto com Tara. E também é aconselhado por Kyabje Pabongka Rinpoche. Kyabje Trijang Rinpoche se aprofunda nos seus estudos acerca dos mandalas, que são as esferas da moradia dos Budas e a sua arquitetura e significado e visualizações. Aos 23 anos, no eremitério de Chusan, Kyabje Pabongka Rinpoche deu 78 iniciações do Bari Gyatso, um conjunto de iniciações, 305 iniciações do Drupta Gyatso, 37 iniciações do Nartan Gyatso, as iniciações dos 84 Mahasiddhas, comentário ou ensinamento de Amantaka das 13 deidades, o ensinamento completo do Lama Chopa, o Guru Puja e do Mahamudra, e também instruções acerca de como fazer o retiro de 3 anos de Amantaka. No final do último vídeo nós vimos que o assistente que acompanhou o Trijang Rinpoche desde o reconhecimento até quase completar a Geshe tinha morrido, então agora com as funções acumulando e falta de gente no Labra, encontraram um novo tesoureiro chamado Rigzin, porém esse Rigzin era viciado em jogo e apostava o dinheiro do Labra e estava perdendo e acumulando dívidas, o que vai se demorar um pouco para se descobrir. Nessa idade dos 23 anos, Kyabje Trijang Rinpoche se dividiu entre os afazeres no monastério de Gyuto e os ensinamentos de Kyabje Pabongka no eremitério de Chusan, e no tempo livre ele completou alguns retiros que foram de Vajrayogini, Yamantaka solitário, Yamantaka das 13 deidades, Heruka das 5 deidades, Hayagriva, Avalokiteshvara,
as práticas preliminares, sendo que não só ele fez o acúmulo dos mantras e as práticas ritualísticas, mas ele se concentrou muito durante essas práticas também em integrar os tópicos do Lambrim, os tópicos dos estágios do caminho e iluminação no seu coração e na sua prática. E ele conta como fez essas práticas e esses retiros e procurava sempre trabalhar e melhorar a qualidade da sua mente, porém parecia sempre ser interrompido por distrações e por problemas. E aí, abre aspas, ele diz: pensando bem, parece uma tendência na minha vida, que as coisas não saiam como esperado ou conforme os planos. Deve ter a ver com os muitos karmas negativos que acumulei no passado. E agora nós vamos ver qual foi essa interrupção e esse obstáculo. Aos 24 anos, Kabje Rinpoche foi chamado para ir a Chatrin, a vila dos seus predecessores no Kham, no leste do Tibete, pela primeira vez. Então ele teve que pedir licença no monastério de Gyuto, pediram um último ensinamento enquanto daquela estadia dele. Ele deu a transmissão dos escritos completos de Lama Tsongkhapa e dos dois discípulos. São cerca de 16 ou 18 volumes para 200 monges, um volume por dia, então contamos ali um pouco menos de 20 dias. E um fato curioso foi que no último dia da presença de Trijang Rinpoche foi o dia da admissão de Ling Rinpoche. Saiu um, mas entrou outro, então não ficou desocupado sem um mestre muito sagrado. E esses dois mestres, né, daqui a alguns anos nós veremos como eles se tornaram os dois tutores do 14º Dalai Lama. Agora, como se sabia que ele se preparava para viajar para a vila dos seus predecessores em Chatrin, a família de Trotituco e toda aquela confusão começaram a querer fazer influências negativas e virar a mente do 13º Dalai Lama, fazer alguma intriga e virar o 13º Dalai Lama contra Kabje Rinpoche. E aí nós já vimos, né, no vídeo anterior que o 13º Dalai Lama às vezes ouvia um e a outro, e aí num dia a pessoa estava na masmorra, no dia seguinte virava primeiro-ministro, enfim, criou uma certa tensão e parecia ter grandes perigos. Os monges do mosteiro de Ganden tinham medo e pensavam, nós não sabemos se ele vai voltar vivo. Então era sabido que um aluno de Kabje Pabongka Rinpoche, que morava no alto da montanha, em segredo, assim, de vez em nunca, apenas pouquíssimas pessoas sabiam que ele incorporava o protetor Dorshuden em transe e respondia a perguntas. Então Kabje Rinpoche, antes da viagem, foi até esse monge, fez a invocação e pediu conselhos. E aí ele deu uma profecia em 8 versos, cada verso menciona um dos 8 símbolos auspiciosos. A profecia abre aspas: o parasol precioso é a melhor proteção contra o calor. O peixe dourado fica bem no grande oceano. O vaso do tesouro atrai sempre emboscadas, mas acredite, os raios da lua não abrirão o lótus. O parasol precioso é a melhor proteção. Confie no 13º Dalai Lama, ele não vai se voltar contra você. O peixe dourado fica bem no oceano. Ou seja, o seu colégio, o seu monastério, eles sabem quem você é e não vão se virar contra. O vaso do tesouro atrai sempre emboscadas. Ou seja, haverá sim complôs contra a sua pessoa. Mas acredite, os raios da lua não abrirão o sol. Ou seja, o 13º Dalai Lama não vai se deixar levar pela intriga. E aí os 4 versos seguintes: se a concha das suas palavras sustentar o nó infinito da linhagem Ganden no seu coração, com a roda do auxílio, eu, o guardião, farei com que empunhes o estandarte da vitória do Dharma. E assim foi dito. Ainda durante os preparativos da viagem, foram sendo pedidos alguns ensinamentos, então ele deu a transmissão dos escritos compilados do mestre Tuken Rinpoche para 80 monges e lamas, a iniciação e ensinamento de Vajrayogini, 60 pessoas, os ensinamentos sobre o Puja das 64 tormas da remoção dos obstáculos de Kalarupa, a iniciação de Heruka Chakrasamvara das 5 deidades e a iniciação de Hayagriva a 200 pessoas. E antes de ir embora, ele, como de costume, né, pediu a licença do monastério e foi visitar os gurus, ou seja, o 13º Dalai Lama, de quem ele tinha tomado os votos de bhikshu, de monge, e que também tinha aconselhado que ele fosse a Chatrin, ao Kangyur Walozandonen, que foi esse mestre que deu várias transmissões da leitura de textos, e a Kabje Pabongka, que estava ensinando o Lamrim em Drepung. Todos eles deram kata, deram algum presente e desejaram boa sorte e entenderam que ele tinha que ir para Chatrin. Essa viagem era muito difícil, porque tinha que cruzar rios com canoa, tinha que cruzar montanhas, tinha que passar por desfiladeiros, tinha perigo de assaltos, enfim. Também difícil pela falta de mão de obra, né? Porque no Labram tinham tido várias mortes recentemente, o assistente principal morreu, enfim, mas conseguiram juntar um grupo para fazer uma caravana e fazer essa viagem. Só para vocês terem uma ideia, na biografia ele fala sair do Tibete, ou seja, o Tibete geralmente é um nome que se aplicava ao Tibete Central, agora ele vai para o Kham, quase como se ele fosse andando para um país estrangeiro, na mentalidade
sociedade da época. Então, saindo de lá, eles resolveram passar por Guntan, que é a vila natal, e onde tem o protetor natal, que se chama Drashu Wampu, e tem um oráculo também. Então, eles foram falar Tashdele, tchau pro oráculo, nos desejos boa sorte. E, curiosamente, nesse grupo estava o Rigzin, que era o novo tesoureiro, que secretamente era viciado em apostas de jogo, de Mahjong. E aí, esse oráculo de Drashu Wampu incorporou e falou, sim, tudo bem. E falou assim, e você, Rigzin, você vai ser o responsável por cuidar deles, eu vou ajudar você. Só que esse Rigzin só tava lá nesse dia, ele não tava indo pra viagem. Então, assim, foi uma profecia errada, que não fazia o menor sentido. Enfim, ele começa a viagem. No trajeto da viagem, é uma viagem longuíssima, então ele vai passando por vários lugares, vão sendo requisitados ensinamentos. Nisso, ele deu a iniciação de Amantaka a 500 monges e também passou e fez oferendas às estupas, né, aos relicários funerários dos Ganden-Tripas do passado. Então tinha a estupa de Lama Tsongkhapa, a estupa dourada, e depois um por um, o Ganden-Tripa 2, 3, 4, 5, né, ele foi o Ganden-Tripa 69 e 85, agora, se não me engano, já está no 87 ou 88, então de anos em anos troca. E esses mestres geralmente são cremados ou se conserva o corpo e tem um saguão onde ficam as relíquias de todos eles. Agora uma introdução de Chatrin, a vila de Trijarimurti, abre aspas. Os Chatrins são famosos pela sua falta de escrúpulos, pelas guerras, pela bandidagem e por sua sede de vingança. Além disso, naquela época, uma facção não me via com bons olhos. Muitos em Ganden achavam que eu não voltaria inteiro. Ai, ai, ai. Assim começa a viagem rumo a Chatrin, e Kabdjermut vai passando por lugares e por perigos e vai dando ensinamentos. Um desses encontros que ele teve foi conheceu um homem chamado Kechon Yultog, que tinha um alto cargo no governo, e esse ministro desenvolveu uma admiração por Kabdje Trijang Rinpoche, particularmente porque, apesar dele ser uma encarnação muito alta, ele ainda se comportava como uma pessoa normal, ou seja, ele se engajava nas tarefas do monastério, ele não tinha esse ar de superioridade ou de arrogância e de orgulho. Então, ao observar as boas qualidades dele no monastério, ele desenvolveu uma relação de fé e observou ele de mais de perto, e aí ele vai virar o primeiro patrocinador de Trijarimurti. Então, se no vídeo anterior nós vimos que antes ele não tinha R$5 para comer os momos e com as roupas todas remendadas, a partir agora dessa idade nós vamos ver uma transformação e uma melhora da vida financeira, e esse vai ser o primeiro patrocinador, grande patrocinador financeiro das atividades de Dharma de Kabdje Rinpoche. No caminho ainda, ele dá ordenação monástica a um grupo de 10 monges, e no monastério ele preside a grande cerimônia de consagração, Uranichemo, e dá a iniciação de longa vida de Amitaios, e dá esse dinheiro que ele recebe de oferendas agora, todo o dinheiro que foi coletado, ele manda e oferece para o seu colégio em Ganden. Então ele é associado no mosteiro de Ganden, tem duas partes, ele é da parte Chartse, a parte Chartse é dividida em vários colégios, assim, tipo Grifinória, enfim, como se fosse Hogwarts, e o colégio dele chama Dokkan. Então esse dinheiro que foi oferecido pelo trajeto da viagem, ele manda de volta e oferece para o benefício do monastério e para atividades para monumentos sagrados no Tibete Central. Passando por uma vila chamada Jola, ele tem um sonho com uma mulher muito elegante num templo e com escadas de cobre, né, que é indicativo de algo com protetores e com ação de poder. E essa senhora oferece várias comidas e bebidas no sonho para Trijarimurti. E aí abre aspas, olha que curioso. No dia seguinte, pessoas daquela vila me disseram que o deus local, Pau Trobar, tinha uma irmã chamada Tachangma. De alguma maneira, senti que isso tinha a ver com o meu sonho. 40 anos depois, em Dharamsala, na Índia, uma tibetana da região do Kham, chamada Namgyal Droma, veio me visitar. Entrou em transe e foi possuída por Pau Trobar e sua irmã Tachangma. Nessa ocasião, a própria Tachangma fez menção a esse evento. O senhor se lembra quando você passou pelo nosso território e eu me fiz presente nos seus sonhos? Fiquei extremamente convencido. Ou seja, ele teve esse sonho, não contou pra ninguém, e 40 anos depois, a protetora desse lugar baixou numa pessoa e falou, lembra 40 anos atrás? Enfim, curioso, né? E ele vai passando, continua a viagem, pulando um pouco, tem vários desafios, vários perigos, mas também visita monastérios e templos importantes e sítios de peregrinação, até que ele encontra agora o nosso próximo personagem da biografia, que é Gankar Lama Rinpoche, que os recebe, né, a comitiva por alguns dias, um lama muito favorável, e aqui ele diz, abre aspas, sobre Gankar Lama Rinpoche. Ele passou brevemente pelo mosteiro de Drepung Loselen para estudar.
mas não ficou ali por muito tempo. Verdadeiramente, ele não parecia ter feito muitos estudos formais. Entretanto, suas realizações internas eram muito avançadas e ele tinha uma clarividência profunda. Às vistas de todo o público, ele havia extraído objetos ritualísticos, estátuas e tesouros de lagos, cavernas e até de dentro de pedras e montanhas. Ele era um grande yogi, mas respeitava a boa moralidade do código monástico e sustentava a tradição Gelupa sem erros. Ele já tinha o costume de enviar cartas quando eu estava no Tibete Central, dizendo que apesar de nunca termos nos encontrado, que estávamos ligados por karmas de várias vidas. Certa vez, ele havia extraído do meio do lago Bunso uma estátua de Heruka solitário em metal de sino, que ele me deu de presente e que carrego comigo até hoje. Kyabdjé Rinpoche passou alguns dias no monastério desse Gankar Lama Rinpoche, que escrevia para ele desde a infância, ele nunca tinha visto, e esse lama materializava objetos sagrados, tinha muitas relíquias e vários poderes sobrenaturais, e vidência em especial. Terão outros encontros, vai se desenvolver, guardem esse nome. Ainda passando por essa mesma região, um outro personagem que vai ser recorrente durante esse capítulo, chamado Ranak Lama. É um monge que tinha estudado e recebido ensinamentos no Tibete Central junto com Trijé Rinpoche, então eles eram irmãos Vajra. E esse Ranak Lama foi pro Kham fazer retiros do Cho, aquela prática com tambor, lá, 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 e que é uma prática que tem muita relação com a vacuidade, com a oferenda do corpo, com a meditação sobre a natureza ilusória dos fenômenos, mas também com seres sobrenaturais, como nagas, espíritos, enfim, todo tipo de coisa. Então, durante esses retiros, começaram a aparecer coisas sobrenaturais no retiro de Ranak Lama e perturbações, possivelmente, né? Nem tudo que é sobrenatural necessariamente é benéfico, e poderes e manifestações sobrenaturais não são um indicativo confiável de evolução espiritual. Então, começaram a acontecer várias coisas, tipo poltergeist ao redor dele. Então, ouvia barulho de sino, barulho de instrumentos musicais. Ele estava meditando, sentado, começavam a aparecer vozes, assim, vozes em tibetano, vozes em chinês, vozes em línguas estranhas, aparições, esse tipo de coisa. E as pessoas das vilas ficam muito fascinadas com tudo isso. E o que ele virou? Ao invés de ser o lama perturbado, ele virou, abre aspas, a reencarnação de Guru Rinpoche, porque é um arquétipo de Mahasiddha, né, de mestre com realizações. E o que ele fez com esse retiro? Começou a juntar pessoas, né, impressionadas com as demonstrações sobrenaturais, paranormais que aconteciam, e ele formou um grupo paramilitar, ele formou uma milícia. Ele virou um miliciano, um chefe de banda, um chefe de quadrilha. Então esse foi o resultado do retiro dele. Ele formou uma facção criminosa de bandidos em torno dele ser o guruzão poderoso. Então o Trijé Rinpoche ficou sabendo disso e foi falar pra ele, por favor, faça o Dharma, não faça um grupo paramilitar, não abra uma seita, pare com isso. E ele falou, mas o Dalai Lama também tem exército, tem isso, tem aquilo, e as palavras caíram por terra, não deu ouvido. Esse Ranak Lama também vai voltar nos próximos. Prestem atenção, guardem esse nome, Ranak Lama. Continuando o trajeto que a Trijé Rinpoche deu, iniciação de Amantaka de 13 deidades aos monges em outro monastério, e deu iniciação de Avalokiteshvara para as pessoas leigas, para o desenvolvimento da compaixão. Até que ele chegue em Chatrin no dia 28 de 12 de 1924. E ele diz, abre aspas, muita gente veio me ver, mas a maneira como se apresentavam externamente e as suas disposições internas eram extremamente díspares. Ou seja, vinham com muita reverência, por detrás alguma coisa cheirava mal no backstage. E foi assim que ele chegou a Chatrin, agora, na idade de 25 anos, durante a sua estadia, né, anualmente no calendário litúrgico, tem o festival de preces. E geralmente nesse festival de preces, o lama principal, ou seja, no Tibete Central, né, em Lhasa, seria o Ganden Tripa. Ele é a reencarnação de 2 Ganden Tripas, então, e é o lama mais educado ali, completou o Geshe. Eles estavam vindo de uma guerra contra os chineses, enfim, tudo destruído. Ele que teria que dar ensinamentos, geralmente são ensinamentos das vidas passadas do Buda Shakyamuni. Mas ele resolveu fazer algumas alterações. Abre aspas. Já tinha passado muitos anos sem que o povo de Chatrin tivesse ouvido qualquer palavra de Dharma. No passado recente, a maioria deles só estavam acostumados com as batalhas e a bandidagem, ignorando completamente o princípio do karma. Por razão dessas dificuldades, abandonei textos poéticos ou metafóricos e ensinei o Sutra do Sábio e do Tolo, optando por falar no dialeto de Chatrin para que eles compreendessem. Ou seja, falou na língua do povo, ensinamentos para inspirar fé no karma e evitar ações negativas. Então ele adaptou o que se faria no Tibete Central e adaptou, se nivelou para baixo para eles conseguirem pegar alguma coisa. Também deu a iniciação, foi pedida a iniciação de Avalokiteshvara, que foi dada a 5.000 leigos e monges no monastério de Chatrin durante
a iniciação do vaso, que é a primeira das 4 iniciações, tiveram arco-íris, garoa, enfim, sinais auspiciosos. Como Chatrin tinha passado por 13 anos de guerra, lutando contra invasões chinesas, tinha tido muita morte, muito derramamento de sangue, muita desgraça, então o território que Abdiaramute descreve como uma terra arrasada, ou seja, o solo, não só a estima e a moral das pessoas, mas também uma contaminação do solo e dos seres invisíveis, dos nagas, que são os seres da natureza. Então, por conta disso, para restabelecer a paz dos elementos, que Abdiaramute confeccionou 1.200 vasos de nagas. Satyabum são os vasos que restauram, restabelecem os nagas. Então, são vasos que são consagrados com mantras, com substâncias, com ervas, com preparos ritualísticos, e depois tem uma maneira ritualística de enterrar. Então, 1.200 desses vasos foram colocados pela vila inteira para restabelecer os seres da natureza que estavam incomodados com todo aquele sangue que tinha sido derramado. Também atendendo pedidos do monastério, que Abdiaramute deu a 2.000 pessoas o ensinamento do Lambrim com o texto Caminho Rápido por 15 dias e o ritual e os votos de Bodhisattva. Dessas 2.000 pessoas, para 500 monges, ele deu a iniciação de Yamantaka, das 13 deidades, só para aqueles que prometeram recitar diariamente o Guru Yoga em 6 sessões, é um dos compromissos, e 100 miksemas, um mala de miksema por dia. Para 148 monges que juraram recitar a sadhana diária de Yamantaka solitário, deu essa iniciação. Para um grupo que se comprometeu a fazer o retiro longo de Yamantaka de 3 anos, ele deu as instruções que ele tinha recebido de Kapjepa Bonka há 2 anos atrás. Ou seja, Trijarimurti nasceu grande como uma reencarnação importante. Ele teve excelência nos seus estudos filosóficos e já tinha recebido as transmissões do Tantra, está completando seus estudos com sucesso em Gyuto, veio para a vila, se estabeleceu como lama, começou a restaurar os elementos da terra, as tradições do monastério, o ensino, as iniciações, e agora, com as oferendas que ele recebeu do povo dali, ele resolve erguer uma estátua, patrocinar e erguer uma estátua do Buda Maitreya de 3 andares para ficar no centro do monastério de Chatrin. Então ele manda Labu, que é o melhor amigo dele, que tinha sido capturado, que eles são amiguinhos desde criança, voltar para Lhasa, escreveu algumas cartas para os gurus e pediu para trazer os artistas e algumas coisas que seriam necessárias para fazer essa estátua de 3 andares, que é o presente que ele vai deixar no monastério de Chatrin. Mas não existe harmonia na vila de Chatrin. E a vila termina por se separar entre 2 grupos ou 2 facções diferentes. Então tinha uma disputa entre 2 famílias principais, um homem tinha sido assassinado e a tesouraria do mosteiro, algum tempo atrás, tinha sido assaltada. E aí formaram 2 facções, começaram a brigar, e uma dessas facções que estava perdendo, o que eles fizeram? Fugiram de Chatrin e foram para onde? Para o mosteiro Zeuzelgon, que é o mosteiro de Irana Lama, que é aquele lama que fez Cho, ganhou alguns poderes e fazia alguns eventos sobrenaturais, formam uma quadrilha, e agora essa metade do bando de Chatrin, um desses bandos ou dessas facções, vai e jura aliança e passa a servir na fortaleza do Rana Lama, que virou ali um warlord, um tipo de um senhor da guerra, um senhor feudal da guerra, místico, religioso, enfim, fundador de uma seita ou algo desse tipo. Então metade de Chatrin vai para lá e agora a outra metade vai querer atacar, mas essa metade se juntou, né, com uma facção maior. Ai. Então, a facção ou as famílias que querem defender o mosteiro de Chatrin e que acusam essa outra facção que se juntou a Ranaklama, que tem um bando muito maior, vão até Trijarimurti e falam, então, nós vamos defender o monastério, agora nós vamos começar a guerra e vamos para cima da fortaleza do Ranaklama, vamos entrar em guerra. E Trijarimurti diz, eles não escutaram nenhuma das minhas palavras. Meus conselhos de cultivarem um bom coração só serviram para que eles ficassem ainda mais irritados. Eles partiram para Zezegon. Dentro dos muros do monastério, 2 monges morreram em seus quartos que foram incendiados. Outros foram assassinados em casa. Muitos feitos terríveis foram cometidos em nome dessa disputa. Então agora, contra o desejo de Trijarimurti, essa parte foi pro mosteiro fortaleza de Ranaklama, e a outra metade dos homens foram e estão tentando atacar e tentando invadir. Esse monastério é muito forte, vai demorar bastante tempo para eles conseguirem entrar. Nós voltaremos pro desenrolar dessa história. Como tá tendo guerra e o monastério, né, a vila tá vazia, tá todo mundo ali ocupado com outras coisas, Trijarimurti tirou um tempo e saiu dali, e ele vai fazer um retiro alongado de Guhya Samadhi, né, não tem ensinamento para dar, não tem nada, enfim. Fez
fez um retiro de Guhya Samadhi e depois ele é convidado em uma outra vila onde ele deu a iniciação de Heruka Chakra Samvara, das 5 deidades, e a iniciação e os ensinamentos de Vajrayogini. Depois ele deu também para 400 pessoas a iniciação de Guhya Samadhi, a iniciação de Avalokitesvara e deu a iniciação de longa vida para 1000 pessoas em outra vila, e ele vai passando em mais algumas vilas ainda, no leste do Tibete, no Kham, até que ele é convidado pelo um patrocinador do Trijana número 2, ou seja, da vida passada, e na casa desse patrocinador da vida passada, ele dá uma iniciação de Avalokiteshvara e de longa vida, e faz também um puja de incremento ou de prosperidade na casa da família. E ainda não acabou a guerra ali, não invadiram ainda, não se mataram ainda, estão lá tentando invadir a fortaleza em Zeldrugon, né? Os Chatrin foram embora, desertaram o Chatra. Então ele toma mais algumas semanas para fazer peregrinações no leste do Tibete, visita vários lugares e faz acúmulos do mantra de Heruka das 5 deidades, longe do tumulto. E conforme vai encontrando as pessoas, vão tendo pedidos, ele vai dando ensinamentos, deu iniciação de longa vida, iniciação dos Manjushri, Avalokiteshvara e Vajrapani para monges e peregrinos, e deu uma iniciação de longa vida e a transmissão do mantra Om Mani Padme Hum para esses peregrinos. Enquanto isso, a fortaleza do Rana Lama continua resistindo, muito forte, até que um dos assistentes dele recebe uma propina. Meu Deus, ai, que vergonha ali. Todo esse tempo que Trijana Rinpoche saiu de Chatrin, foi para as outras vilas, recebeu alguns convites, fez peregrinação, fez retiro, os Chatrin ainda estão tentando invadir a fortaleza de Rana Lama, só que é um monastério muito forte, eles não conseguiram entrar, não conseguiram, não cedeu, não entraram, ainda isso não se resolveu, e esse Rana Lama ele é conhecido, né, por esses poderes, por essas coisas sobrenaturais, por isso que ele conseguiu juntar o bando, juntar a facção ali, um monge neopentecostal, enfim, alguma coisa assim. Até que acontece uma coisa, um dos assistentes pessoais dele cede a uma propina, então no meio da madrugada chega ali naqueles portais impenetráveis uma pessoa batendo no portão e fala assim, ai, a irmã do lama fulano tá muito doente, eu preciso, por favor, vir pedir uma adivinhação. E aí os guardas deixam essa pessoa entrar, e esse Chatrin entra com um machado escondido nas roupas, vai passando pela fortaleza, vai até o quarto do Rana Lama, que estava dormindo, e matou ele a machadada. Como o Rana Lama foi assassinado, e ele era o cabeça, ou o chefe, era o que segurava ali aquelas facções, aqueles bandos todos, aos poucos eles vão se dissolvendo e aquilo deixa de existir. Nesse tempo, Kyabje Trijana Rinpoche já está em retorno a Chatrin, encontra mais algumas pessoas, pede ensinamento, ele dá a transmissão do Om Mani Padme Hum, de algumas outras rezas, passa por vilas e está voltando para Chatrin e acabou a guerra. Então ele volta. 26 anos. Chegou mais uma vez a época do Festival de Preces anual e Trijana Rinpoche continua aquele ensinamento que estava dando sobre o Sutra do Sábio e do Tolo, ou seja, falando basicamente para as pessoas a importância de respeitar o karma, a importância da bondade de pai e mãe, não matar, não roubar, esse tipo de ensinamento básico, e continuando no mesmo texto, e ele ouviu as pessoas dizendo assim, ele só sabe isso, ele só sabe falar isso, irritadas, né, que queriam alguma coisa diferente, ele fica um pouco estarrecido, porque, né, enfim, nós acabamos de ver que eles se dividem em dois bandos, tentando matar, e aí dá golpe, mata o outro machadada, enfim, é uma coisa bem, assim, medieval. No monastério de Chatrin, Trijana Rinpoche fez o retiro de Heruka Chakra Samvara de Luipa, e o retiro de Kunrik, e depois ele deu essas duas iniciações, e deu também o ciclo das 305 iniciações do Urinjung Gyatso. Então ele está restabelecendo transmissões para que aquele monastério volte a funcionar. Nisso, o melhor amigo dele, Labu, que tinha ido para Lhasa, né, por conta desse projeto de fazer a grande estátua do Buda Maitreya, voltou com cartas dos gurus, com relíquias para serem colocadas dentro dessa estátua, e também com os escultores, pedras preciosas e várias coisas que eram necessárias, e essa estátua foi erguida em 3 meses, preenchida com mantras sagrados, da melhor forma. Dentre essas relíquias tinha uma relíquia que era uma imagem de Lama Tsongkhapa, de 400 anos antes, abençoada pelo próprio Lama Tsongkhapa, e vários objetos sagrados de mestres da Índia e do Tibete, vários vasos preciosos, diagramas, joias, enfim, tudo de melhor foi colocado dentro da estátua, foi selada e consagrada. Trijana Rinpoche presidiu a consagração, junto de mais 20 monges que tinham completado o retiro de Yamantaka, fizeram um Ramnichem, grande cerimônia da consagração. Depois disso, ele deu, em 10 dias, o ensinamento do Lamrim, o caminho rápido, a iniciação outra vez de Yamantaka das 13 divindades e outras. Um outro ponto é que, com as guerras em Chatrin, 13
13 anos em conflito com a China, né, e zero atividades de Dharma, os monges não sabiam mais as melodias, os rituais e os cantos. Então, Trijang Rinpoche pagou para importar um monge do Tibete Central, um monge de Gyuto, e fazer uma comitiva, pegou os 50 monges mais sênior de Chatrin, né, com mais potencial, e que esse monge ensinasse a eles os rituais básicos, como fazer os cantos, como preparar as tormas, como fazer a ritualística, como gerir ali a vida espiritual, religiosa, cerimonial do monastério, né, para ser restaurado. E também, que o Trijang Rinpoche instalou uma dança anual do Cham, no estilo de Tengelin. Então ele patrocinou as roupas, o treino dos monges, enfim, para fazer um festival do Cham, que é ritualístico, é artístico, cultural e ritualístico ao mesmo tempo, então também é religioso. Ou seja, o solo, os monges, o ensinamento, as transmissões, as estátuas, os objetos ritualísticos, tudo isso ele está trabalhando não em prol de construir uma casa grande ou algo assim, mas de restaurar, né, aquilo que foi dado para ele como herança do trabalho dos Trijangs 1 e 2. Então ele está restaurando o Dharma da melhor maneira possível. Depois disso, ele deu a iniciação de Guhya Samadhya a 700 monges e deu para o público a iniciação de Avalokiteshvara e de longa vida. Visitou famílias dos seus mestres, né? Vários desses mestres eram do Kham. Aos 27 anos, ainda em Chatrin, agora no seu terceiro festival anual de preces, ele deu ensinamentos de textos do livro dos Kadampa, ou seja, textos do Mahayana, do treino da mente, do desenvolvimento da compaixão universal, da responsabilidade por todos os seres sencientes. E depois disso, para um grupo de 80 monges que prometeram recitar o Lama Chopa, o Guru Puja, diariamente, ele deu ensinamentos do Lama Chopa e ensinamentos do Mahamudra. Até que chegou por mensageiro uma carta de Gankar Lama Rinpoche, aquele mestre que ele recebia cartas desde criança, que não tinha estudado muito, mas que tinha muitos poderes sobrenaturais, que materializava objetos sagrados, que tinha várias listas de milagres e uma clarividência muito profunda que ele encontrou na viagem indo para Chatrin. Chegou uma mensagem desse mestre vidente dizendo, abre aspas, alguns inimigos da sua vida passada enterraram uma magia de maldição contra você numa montanha em Chatrin. Olhe da janela do seu quarto. Procure um pedregulho em forma de peixe, meio inclinado. Por detrás desse ponto corre um fio de água que desemboca como um grande rio na base da montanha. Olhe, veja que tem um povoado às margens desse rio, onde vivem alguns leprosos. Essa magia foi feita com um naga que habita nessa pedra e agora está pronta para ser retirada. Eu poderia ir extraí-la pessoalmente, mas agora não tenho como me deslocar. Faça as rezas e mande enterrarem um amuleto exatamente nesse ponto. Então, esse mestre tinha evidência, assim, como se fosse da janela do quarto, e o raio-x, assim, com o drone onde estava, falou, faça o Ru, é um ritual de defesa, e coloque uma proteção ali para remover essa magia. Então os rituais foram feitos no templo com Trijang Rinpoche, mais 10 monges que tinham completado o retiro de 3 anos de Amantaka já, daquelas instruções que ele deu da primeira vez. E depois, em segredo, só para 2 monges foi dito onde era o lugar e o que tinha acontecido e onde eles deveriam enterrar esses amuletos que foram confeccionados no ponto indicado. E naquela mesma madrugada, que era inverno, Chatrin não é um lugar onde dá muitos raios, especialmente no inverno, aquele ponto da montanha foi atingido por 2 raios em seguida, uma coisa bastante incomum. E posteriormente, quando Trijang Rinpoche, por fim, bastante tempo depois, retornou para o Tibete Central, no caminho para Lhasa, ele encontrou com um lama Nyingma, chamado Tsewan Dorje, a quem se dizia que tinha muitos poderes de clarividência, e esse lama olhou para ele e falou assim, alguns trabalhos de magia haviam sido feitos contra a sua vida passada. Eu vejo que uma dessas magias foi destruída no Kham por 2 raios. Corresponde exatamente com o que aconteceu exatamente no dia do Puja contra essas magias. Você agora precisará enterrar um amuleto numa fonte perto do monastério de Ganden, em Lhasa, contra a última delas. Fecha aspas. Os rituais haviam sido feitos em segredo, junto dos monges que haviam completado o retiro de 3 anos, o que indica que esse mestre era verdadeiramente clarividente, ou seja, tinham 2 ou 3 pessoas da confiança estrita que sabiam, nenhuma dessas pessoas estava no Tibete Central. Quando ele retornou, o mestre olhou para ele e falou, ainda tem mais uma, e teve a de Chatrin, foi destruída por 2 raios. Então, curioso. E agora nós vamos falar sobre como Trijang Rinpoche tomou um golpe em Chatrin. Então, nós já vimos que a situação, né, do primeiro vídeo, onde ele tinha dificuldade em comprar comida, para agora a situação financeira mudou. Ele deu vários
ensinamentos, passou por várias vilas, recebeu muitas oferendas, e alguns chatrins relacionados com a família do Tridia anterior, enfim, com essa manipulação emocional, e falaram assim, Tridia, quando o senhor for para o Tibete Central, o senhor vai precisar fazer muitas oferendas no monastério, no colégio tântrico, no retorno para todos os gurus, porque se espera que ao ele fazer a missão e ficar alguns anos, 3 anos no Chatrin, quando ele volte ele traga alguma coisa. Então eles falaram assim, ao invés do senhor deixar o seu dinheiro parado, vamos colocar num CBD? Não, não é CBD, mas falaram, invista no seu dinheiro, você empresta 30 mil moedas e a gente vai multiplicar o seu dinheiro. E nós vamos fazer uma campanha, enfim, uma coisa, o senhor vai ver como vai ser bom. Qual era o golpe? Ele estava colocando 30 mil. O outro ia colocar 10 mil e o outro ia colocar 2. No final, esse dinheiro ia ser dividido por 3. Então, vocês veem que é um lucro negativo. Não só isso, esses dois passariam por vários lugares usando o nome de Trijang Rinpoche, porque em nome de Trijang Rinpoche nós estamos fazendo isso, isso e aquilo. Ele ia dar dinheiro para os dois, ia perder dinheiro, ia passar aborrecimento, o nome dele ia ser usado indevidamente nessa vila e nas outras vilas para fazer negócios espuros, dos quais não tinha lucro nenhum. Esse foi o golpe, e esse golpe vai terminar numa guerra. Ai, ai, ai. Kyabje foi convidado na região de Trehor, também no Kham, e ali ele deu um ensinamento prático do Lamrim, os estágios do caminho da iluminação, sobre o texto Caminho Alegre, deu a iniciação de Guya Samadhi, Heruka e Yamantaka, iniciação de Kumrik, é uma reza especialmente para mortos, para falecidos, para ajudar pessoas falecidas, e Avalokiteshvara, iniciação de protetores Mahakala, Kalarupa Pauden Lamo, Namse e Chansin, deu também a iniciação de longa vida a 700 monges e leigos, ficou mais de um mês ali. E para um grupo menor, ele deu a transferência da leitura dos escritos compilados de mestre Wensapa Losang Dondro, que é Drusam Gyech, na linhagem dos Panchen Lamas, e o manual das atividades através do Miktema, do mantra de Lama Tsongkhapa. Depois disso, deu a iniciação de Kumrik, ele tinha feito o retiro em Chatrin no ano anterior. No monastério de Kardze, visitou lamas e estátuas sagradas e fez peregrinação. Até que ele foi convidado na cidade vizinha, em Dargye, é um monastério vizinho, na mesma vila. E Dargye era um monastério que tinha enriquecido ultimamente, porque os monges começaram a fazer negócios e eles estavam atualmente fascinados com cavalos, espadas e revólveres. Essa era a ocupação dos monges nessa área remota. O interesse religioso era extremamente limitado. Sempre tem essa relação de mecenato entre um patrocinador, alguém que pague, e os monges ou os lamas, enfim. Então uma família que era acostumada e já patrocinava o monastério desde os tempos áureos e viu como eles fazerem os negócios, enfim, começou a declinar a moral ou a conduta no monastério, essa família patrocinou e falou, Trigeremte, por favor, dê um ensinamento de Lamrim. Nós queríamos que o senhor desse esse ensinamento porque é um ensinamento que tem o potencial de virar a mente para o caminho da iluminação. E aí ele concordou, ok. E quando os patrocinadores foram no monastério e falaram, nós pedimos para a Trigeremte dar um ensinamento de Lamrim, os administradores falaram, não, nós não queremos, que não precisa de Lamrim porque o Lamrim demora 15 dias, 15 a 30 dias. E nós não temos tempo para isso, não. O que a gente precisa é uma iniciação de Rahula, que é boa contra obstáculos astrológicos e algumas doenças, quando a pessoa tem aneurisma ou AVC, e iniciação de Kumrik, que é boa quando a pessoa morre. Então, uma para os doentes e outra para os mortos, porque nós vamos fazer as rezas e a gente não precisa de ensinamento. Só essas duas transmissões. O resto, nós não queremos ficar ouvindo muita conversa. Falaram isso para Kyabje, ele ficou completamente estarrecido, sem palavras. Mas esse patrocinador, essa família que estava pedindo, era uma família que tinha uma relação com Kyabje Pabongka Rinpoche e que quando Pabongka Rinpoche foi encontrar pela primeira vez aquele que seria o guru principal dele, Dakpo Lama Rinpoche, eles ajudaram na viagem. Então, em consideração a bondade dessa família para com outros gurus, ele concordou e deu as 2 iniciações. Durante as iniciações, ele falou o máximo possível em qualquer coisa que pudesse tocar eles minimamente para compaixão, para altruísmo, para vergonha na cara, para consideração do karma. Mas realmente não teve esse ensinamento do Lamrim. Não aconteceu, infelizmente. Depois disso, ainda nessa região de Kardze, ele, na casa de um patrocinador de uma família, deu ensinamentos do Lojong, treino da mente, em 7 pontos, e iniciação de longa vida.
Depois foi convidado numa outra vila famosa do Tibete, chamada Litan, também no Kham. E por ali, no trajeto, eles pegaram uma tempestade implacável, muito, muito forte, assim, muito ameaçadora. E depois, quando eles chegaram, eles souberam que não só eles tinham passado por isso, mas o Tridjan 2, o Tridjan anterior, também ida para Litan, exatamente naquele ponto, também tinha sido atacado pelos elementos. E também o terceiro Dalai Lama, porque se dizia que ali naquela região tinham atividades Bonpo muito fortes, ou seja, que as deidades xamãs se incomodavam com a presença de mestres budistas e atacavam ali. Ainda no caminho de Litan, ele encontrou grupos de nômades e num tipo de festival religioso com várias tendas armadas. Tinham tendas e monges praticantes e monges das escolas Nyingma, Sakya e Gelug, que uma vez por ano se reuniam ali naquele lugar, faziam preces juntos. Passando por ali, descobriu que isso existia e descobriu não só existia, como o Tridyanamurti número 2, o seu antecessor, tinha participado e era um encorajador e tinha dado ensinamentos nesses festivais no Kham. Então pediram a ele por 2 semanas, ele deu ensinamentos do Lamrim, com base no texto Canção das Realizações, é um texto de 2 páginas, de Lama Tsongkhapa, e deu a grande iniciação de Heruka Chakra Samvara de Luipa, a iniciação de Lama Tsongkhapa e algumas outras, e participou das rezas junto com os outros monges. E também ele viu alguns objetos que tinham sido pagos, oferecidos pelo Tridyanamurti número 2 em uma dessas tendas. A tenda Gelupa, ele diz, era gigantesca, cabiam 500 monges sentados, acomodados. Esse grupo, de nômades tinha uma regra que ele achou muito boa, que era, durante o festival se oferecia exclusivamente comida vegetariana. E ele ficou muito bem impressionado com isso. Por quê? Os monges não têm um voto de proibição de comer carne. Mas se você tem uma congregação de 500 monges Gelupa, mas não sei, 300 monges Sakya, mais 200 monges Nyingma, ou qualquer número, e você vai oferecer comida, você tem que oferecer a mesma comida para todos. Se você vai oferecer um bife, você tem que oferecer 1000 bifes. E se você vai oferecer 1000 bifes, você não vai comprar no mercado, porque eles são nômades, então você tem que levar um tanto de vaca e abater essas vacas, ou touro, enfim. Então ele achou ótimo, ficou muito bem impressionado com essa regra. E não só ele deu ensinamento para os Gelupa, como ele foi convidado pelos monges e pelas pessoas das linhagens Sakya e Nyingma. E ele deu também transmissões que ele tinha de ambas essas linhagens de acordo com a prática das pessoas, ele ajustou. Então ele deu transmissões do Guru Rinpoche no aspecto pacífico, Padmasambhava, no aspecto irado de Guru Drapo, ele deu essas iniciações e conselhos gerais de Dharma. Depois disso ele abençoou as tendas dos tibetanos, porque esse nômade tem que ter a tenda, que é a casinha que eles carregam e vão para o próximo lugar. Isso ele recebeu muitas oferendas e cerca de 100 cavalos foram dados. E era muito difícil cuidar de 100 cavalos, ele num grupo extremamente pequeno. À noite os cavalos fugiam, aí alguém tinha que ir atrás de ver onde os cavalos estavam. Então ele vendeu os cavalos de volta para alguém e o dinheiro que foi dado de tudo isso, que era bastante, ele reverteu para um monastério local, que é um monastério chamado Rabgelin. Fala um pouco sobre os nômades. Então ele diz, abre aspas, esses nômades da região de Washu Yonru e Otoksumpa eram verdadeiramente religiosos. Muitos deles haviam recitado 100 milhões de Om Mani Padme Hum, ou do mantra de Lama Tsongkhapa, que é 100 milhões de vezes. Muitos deles, por iniciativa própria, juraram recitar 100 milhões dos mantras de Avalokiteshvara ou Miktsema. Muitos juraram recitar 100 da prece de aspiração de Samantabhadra, ou fazer 100 jejuns de Avalokiteshvara. Eles viviam significativamente, ou seja, era um povo muito devoto e muito dedicado à prática devocional. Por fim, ele chegou na vila de Litan, que era onde ele realmente tinha sido convidado, essa coisa nômade surgiu no caminho. Ali ele deu a grande iniciação de Avalokiteshvara e iniciação de Amitayus a 3.000 monges. Deu ensinamentos do Lamrim, estágio do caminho de liberação, o caminho rápido, e é o nome do texto, e a iniciação de Amantaka solitário a 500 monges e lamas. Também deu a ordenação de Bhikshu, ou de Gelon, de monge completo, a 30 novos monges, eles eram monges noviços e que se fizeram Bhikshus, e em outras assembleias, em outros números de pessoas, iniciação de Mahakala de 4 faces, Lama Tsongkhapa e Amitayus, conforme foi sendo pedido. Nessa passagem por Litan é o lugar de nascimento do 7º Dalai Lama, então ele passou, tem a casa que hoje em dia é um museu, eu já vi no YouTube, num canal de viagem, tem essa Litan, tem a casa do Dalai Lama 7, onde ele nasceu. E fez preces e, enfim. Na volta para Chatri,
ele passou por um local sagrado de Heruka Chakrasamvara e fez um retiro de 1 semana e deu a iniciação de Heruka Chakrasamvara para 50 monges. Ele recebeu oferendas de dinheiro e todo esse dinheiro e coisas, tudo que ele recebeu, ele deu de volta para esse mosteiro, para esse grupo de monges, exceto uma pequena tanca de Heruka, porque ele achou auspicioso guardar algo para si, porque era um lugar de Heruka e onde ele fez o retiro e deu a iniciação. Então, uma imagem pequena ele ficou para ele e guarda, né, até o fim da vida. O restante ele reverteu tudo em prol dessa própria comunidade. E agora ele é chamado de volta, né, ainda está no camp, mas é chamado de volta para Chatrin, por quê? Lembra aquele golpe que ele recebeu, colocou as 30 mil moedas, outro colocou 10, outro colocou 2 e saíram dando golpe em outras pessoas? Então essa comitiva dos sócios tinha sido roubada, os cavalos, as mulas, os bens, e 4 Chatrins tinham sido assassinados por pessoas de outra vila. E agora chegou uma mensagem dizendo: Trijarimchi, por favor, o senhor tem que retornar porque nós precisamos retaliar na mesma medida. Ou seja, venha nos abençoar porque vai ter guerra. Trijarimchi responde, abre aspas, eu acho bizarro que vocês chamem a reencarnação do seu lama para interromper os ensinamentos de Sutra e Tantra e ir declarar guerra. Eu já aceitei como perdidos o dinheiro, os homens, as mercadorias, não quero nada com guerras. Fecha aspas. E aí ele diz que com muito esforço ele conseguiu impedir uma nova guerra, depois ele veio entender a razão, o que tinha acontecido. O povo da vila de Chatrin tinha pego armas, comprado armas para atacar o monastério fortaleza de Iranalama. Só que alguns deles morreram antes de pagar as armas para essa outra vila. Então, quando vieram esses Chatrin dando golpe no povo e com as moedas de prata que Shram já tinha dado, mais o dinheiro e as mulas deles, enfim, eles foram atacados. Foi assim que eles se acharam no direito de recompensa e queriam declarar guerra. Trijamti falou, não, tudo bem, tá devendo, vamos pagar. E foi assim que o espólio foi dado em compensação, né? Eles perderam 4 Chatrins, foram assassinados, e eles receberam pelas armas, mais tudo que foi de direito, e ainda alguns objetos ritualísticos que eles quiseram porque era sagrado e servia de proteção. Então é assim que ele foi extorquido e pagou de bom grado para evitar derramamento de sangue. Abre aspas. Não tive vontade de reclamar e reacender uma hostilidade que pudesse culminar em uma nova guerra e mais mortes. Ter conseguido isso foi suficiente para me trazer paz e conforto. Não senti nenhum remorso no meu coração. Os outros 2 sócios, entre outros, em algum momento posterior, acabaram sendo executados por outros inimigos. Ou seja, né? Essa coisa vai aprontando, uma hora encontra alguém que dá um tiro na cara. Agora, Trijarimchi chega de volta a Chatrin, e quem chega em Chatrin também é o tio de Trotituco, que é aquela família que nunca aceitou que Trijarimchi é, abre aspas, estrangeiro, né, nascido em Guntan, no Tibete Central, que acha que eles que teriam que ter escolhido quem era a reencarnação, enfim. E o tio de Trotituco vem porque Trotituco está estudando há alguns anos no Tibete Central e agora vai ter que fazer aquelas oferendas, porque vai passar pelo processo de Geshe, então precisa de fundos, mas enquanto ele vai passando de casa em casa coletando dinheiro, ele também vai envenenando as pessoas contra Trijarimchi. Então Trijarimchi diz assim: sob pretexto de levantar fundos para fazer oferendas ao monastério, ele colocava em ação um plano secreto de roubar nossas posses, nos capturar e nos matar a qualquer custo. Tudo isso estava sendo tramado com alguns parentes e outros conhecidos ricos de Trotituco. Nisso, Sampel Tenzin, que é um outro parente também da família de Trotituco, e que até então fingia ser favorável ao Trijarimchi, mas por trás era outra coisa, se ofereceu e disse, eu posso capturá-los. E abre aspas. Um plano fatal foi delineado, mas alguns participantes com mais consciência pularam fora. Este e outros segredos chegaram ao nosso conhecimento pelos fiéis Tsakalagen, Balikedrup e outros da parte mais alta de Chatrin. Como eu só tinha poucos acompanhantes, chamamos alguns monges confiáveis para ajudar a empacotar o meu retorno ao Tibete Central. A porta de entrada do meu quarto, no andar de cima do templo, e uma outra foram reforçadas com barras duplas. A parede atrás da minha escrivaninha tinha um vão onde caberia uma pessoa. O plano era que eu deveria me esconder ali caso fosse necessário. Os assistentes se prepararam para me defender, e eu depositei minha confiança nas 3 joias e nos protetores do Dharma, e busquei conforto na confiança de que ninguém se depara com um karma cujas causas não tenha criado, e que o karma não desaparece sozinho. Depois de um mês, as trancas da porta apareceram quebradas e as barras de contenção desapareceram em circunstâncias misteriosas, o que parecia apontar para a iminência de um ataque fatal. Até que
Durante a madrugada, batem na porta de Sri dizendo que era esse Sampel Tenzin, ou seja, aquele que fingia ser favorável a ele, que tinha sido acometido por um derrame e estava com dores terríveis na metade da cabeça e que pediu uma visita emergencial de reza pela manhã. Então, na madrugada, Sri manda um pouco de incensos abençoados para queimar ali e diz que vai pela manhã. E nós continuamos no próximo capítulo, a emboscada. Ai, ai, ai.